Então, boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos da rede social. E hoje o tema que será falado na palestra é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. E quem irá nos falar é a nossa irmã Marisa Guedes, da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, aqui de Alvorada. Uma boa palestra a todos. Agora eu consigo enxergar todos. Boa tarde a todos. É com muita alegria quando a gente recebe o convite para estar aqui nessa casa, né? E conversarmos um pouquinho sobre o que Jesus nos trouxe. Então, esse capítulo primeiro do Evangelho, Jesus já nos diz, né? Eu não vim destruir a lei. Ele veio para modificar a lei. Porque nós tivemos, toda a nossa trajetória, momentos muito importantes na nossa existência, na época de Moisés. Moisés foi o primeiro, né, profeta que nos trouxe grandes ensinamentos. E aqui, que Jesus quis dizer que ele não veio destruir, né? Ele veio modificar as leis de Moisés. Porque quando Moisés esteve entre nós, né, naquela nação, o que ele trouxe, né, os 10 mandamentos, claro que eu não vou ler aqui os 10 mandamentos, mas fica o convite para aqueles, né, que queiram ler, porque eu peguei desse primeiro capítulo do item 1 ao 7. Então, a gente vai refletir sobre esses itens, né, que é falar um pouco de Moisés, depois o Cristo e depois o Espiritismo. E, gente, assim, ó, Deus é tão maravilhoso para nós, que Ele nos trouxe, né, todos esses ensinamentos, e já começamos lá naquela época. E quando Moisés, ele, acredito que todos conheçam a história dele, né, quando ele trouxe os 10 mandamentos, que ele disse que foi trazido através de Deus. E a gente sabe, né, que foi dos espíritos de luzes que orientaram ele. Só que ele trouxe outras questões também, outros mandamentos, que ele trouxe por ele, porque ele precisava apresentar àquele povo um Deus mais severo, mais rude, mas ele precisava que era para poder conduzir um povo ainda muito indisciplinado, né? Então ele apresentou esse Deus que castiga, que pune aquele que erra. E a gente observando e lendo ali, né, a trajetória toda dele, e tivemos, muitos de nós tivemos essa ideia até há pouco tempo, de que Deus estava nos castigando, de que Deus nos punia. E aí, durante a nossa reflexão, a gente vai perceber que não, né? Moisés usou esses termos para aquele povo daquela época, porque foi necessário, né, ele trazer. Então, ele diz assim, ó, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, eu vim destruir, mas cumpri-la, porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto o resto, um único iota e um único ponto. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Que enquanto tivermos ainda, né, no desconhecimento das coisas, das leis de Deus, né, ele vai estar sempre nos amparando e nos intuindo para esse caminho. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 615, tem uma pergunta: é eterna a lei de Deus? É eterna e imutável como o próprio Deus. Por quê? As leis divinas, elas não são modificadas. Agora, as leis humanas, sim, né? Elas são modificadas e a gente
as leis da terra aqui, né, no caso, as leis humanas, elas têm as modificações, mas as leis divinas não, porque são leis divinas. Então, elas não têm como nós modificarmos, né? E Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Então, o que Jesus vem nos pregar, né? Aquela lei de Moisés, olho por olho e dente por dente, isso não nos condiz mais, há muito. E Jesus, ele veio nos trazer o amor, o perdão, né? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque como se a gente vai amar ao nosso próximo se não amarmos a Deus? Então, primeiramente, temos que amar a Deus, porque Deus é um Pai amoroso e bondoso. Tanto é que Ele nos enviou o seu Filho predileto, que é Jesus, para nos trazer o seu exemplo. O exemplo, né, que Ele nos trouxe, trazendo os seus ensinamentos. Mas Jesus também, Ele falava muito por parábolas. Por que Ele trazia isso? Porque muita gente também naquela época não entendia o que Jesus queria trazer-nos para nós, né? Muitos de nós não entendiam. E ainda trazíamos arregado em nós aqueles mandamentos, né? Ah, fez para mim, eu vou retribuir também da mesma moeda. Então, muitos ainda não entenderam o que Jesus quis nos trazer. Porque aquele que ainda é muito orgulhoso, né? Muito, tá bem capaz que eu vou oferecer a outra face. Não, né? E tem muitos que ainda assim, ó, né? Ainda falam assim, eu não levo desaforo para casa. Quando a gente ainda pensa assim, a gente não conseguiu ainda entender os ensinamentos de Jesus. Porque quando a gente faz algo para o nosso próximo, algo de bom, trabalha no bem, a gente se sente tão bem, né? Então, aí a gente começa a perceber que fazer o bem, amar o nosso próximo, faz mais bem para nós. Que quando a gente busca a questão da vingança, né? Ou a questão de não entender, né? A dificuldade do outro, a gente se sente mal, muito mal. E quando a gente começa a perceber que é pelo amor que a gente vai se transformando, e quando a gente pensa nas leis divinas, porque assim, lá no Livro dos Espíritos também tem a pergunta, né? Onde está escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Os Espíritos nos respondem. Porque as leis estão ali, mas às vezes a gente abafa elas e não quer cumpri-las, as leis de Deus, né? Então, aqui eu já até falei essa frase, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando aí estão a lei de todos os profetas. Porque durante todo esse tempo, nós sempre tivemos alguém, né? Para nos conduzir. Depois de Jesus, a gente teve vários dos seus discípulos, né? Que percorreram toda a terra levando os ensinamentos de Jesus. Nós temos um bom exemplo de Paulo também, né? Que percorreu muitos caminhos levando a palavra de Deus, levando os ensinamentos de Jesus. E aqui diz, por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Por que ele fala aqui, né, em toda a terra? Porque naquela época de Moisés, ele estava com um povo hebreu. Mas Jesus trouxe para a terra inteira. Ele não escolheu o povo, porque Deus não tem privilégios.
Todos nós, todos, indistintamente, somos filhos de Deus. Então, não tem assim, aqueles são esquecidos, não, todos nós. Então, o planeta inteiro, vamos dizer assim, né? E Deus, ele está sempre ali, nos guiando, né? Às vezes, nós esquecemos dele, esquecemos das suas leis, né? E quando a gente passa por alguma provação, a gente, Deus me esqueceu. Não, não foi Deus que nos esqueceu, nós é que nos afastamos dele. Porque a gente sabe que estamos aqui numa terra, né, de provas e expiações, né? E já caminhando para um planeta de regeneração. Então, muitas coisas vão se modificar ainda, muitas coisas vão acontecer, mas o que a gente não pode esquecer, o que Jesus nos trouxe. Quando a gente começa a seguir o seu caminho, né, seguir os seus mandamentos, seguir aquilo que ele veio nos trazer, a gente vai passar pelas dores, porque ninguém está isento, né, de passar. Por quê? Porque através da dor, através da dificuldade que nós aprendemos, infelizmente é assim, né? Mas vai chegar uma época que não vai ser mais preciso. Vai chegar o tempo que a gente não vai mais precisar passar pela dor. Mas a gente tem que caminhar para essa evolução. E mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva a autoridade à sua palavra. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é o que transcorre na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar o caminho que a este reino conduz, os meios de ele se reconciliarem com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então, esse reino de Deus é onde a gente está caminhando, né? Para essa felicidade que é o reino de Deus. Mas esse reino a gente tem que implantar dentro de nós. E como a gente faz isso? Né? Como é que a gente consegue fazer isso? É através da nossa reforma íntima, deixando aquilo lá para trás, aqueles velhos hábitos, velhos costumes, né? Que nem falei no início, não leva o desaforo para casa, né? Não, o olho por olho, dente por dente, isso já não nos condiz mais. Então, a gente começa a fazer a nossa reforma íntima dentro de nós. Cada um de nós sabe o que nós temos que nos modificar. E é isso que Jesus... Quando ele para naquela multidão, que é a multidão que quer apedrejar a mulher adúltera, e Jesus para e pergunta, quem de vós já não pecou? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós erramos, com certeza. E todos nós temos o direito ao perdão. Todos. Porque o que Jesus quis dizer? Que ninguém é melhor que ninguém. Só que ele quis dizer para a mulher ali, vá, mulher, e não peques mais, não cometer os mesmos erros. Porque a gente vai continuar errando. Essa é a nossa caminhada. Mas não podemos cometer sempre o mesmo erro, porque daí não estamos aprendendo, né? Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, muita coisa Jesus não falou, por quê? Porque o povo não ia entender também. Já estava sendo difícil, né? Compreender e entender o que ele nos trouxe, passar por todo aquele sofrimento, passar por tudo que Jesus passou, né? E ele, quando chega lá na derradeira hora, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a gente muitas vezes não sabemos mesmo o que dizer. Então ali Jesus já nos ensinando o perdão, aprender a perdoar. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, depois de Jesus, passou-se um bom tempo
Aí nós tivemos outra revelação, né, que nos trouxe grande clareza, que é o Espiritismo. E veio Kardec, né, nos esclarecer o que Jesus trouxe. Então, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, aí, nós temos uma grande revelação, que a morte ela não existe. Que nós temos a oportunidade de reencarnar. Kardec, quando ele nos trouxe todas essas, né, essas questões que Kardec estudou muito, trabalhou muito para compilar tudo isso, para nos trazer esse esclarecimento. Então, assim, ó, Kardec, ele foi a chave que abriu essa porta, porque Jesus é a porta e Kardec foi a chave que ele abriu para nos trazer esse esclarecimento todo. E quanto a gente aprendeu, quanto a gente entendeu, né, o que Jesus quis nos trazer. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Muita gente ainda não acredita, né? Mas vai chegar o tempo que todos vão entender. Porque é tão assim, ó, a gente ficar analisando, pensando, como eu teria só uma só vida? Como é que eu ia ter só essa existência, né? Porque que daí a gente fica pensando, daí se eu pensasse assim, eu ia pensar que Deus não é justo, né? Se lá no Livro dos Espíritos diz que é Deus? Deus, um ser onipotente, bom, soberanamente justo. Aí se a gente pensar nessas questões, é só através da reencarnação mesmo que a gente possa nos melhorar e evoluir, porque numa existência não tem como. A gente está buscando agora nos esclarecer, mas não tem como entender tudo numa existência só. Quando a gente começa nessa existência a buscar esse esclarecimento, vamos levar tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que a gente se modificou dentro de nós, que é a nossa reforma íntima. Para, na próxima encarnação, vir um pouco melhor. E também vir um pouco mais fortalecido para superar as nossas provas. Porque é só através da fé em Deus, né, que a gente tem essa força para superar as nossas mazelas ainda, né, que temos ainda muito que passar. E quando a gente não tem essa fé e essa crença em Deus e saber que a vida continua, nossa, a vida fica muito triste e sem sentido. Porque daí, como eu estava falando, muitos pensam assim, por que uns parece que vivem tão bem, né, com tanta alegria, e outros só tentando? Por que uns têm direito de caminhar e outros não? Então, são todas essas questões que a gente vai, né? Então, não tem nada, assim, de sobrenatural nem de fantástico. É uma lei natural. A morte, ela não existe. Não importa se aquele acredita ou não. Não importa. Não é eu que vou, né, impor para ele. Ele vai ver. Porque um dia todos nós vamos voltar à pátria espiritual. E todos nós vamos ver que a morte, ela não existe realmente. Né? E, né, eu já falei aqui, o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Quando a gente começa a compreender e a buscar nos esclarecer, tudo fica muito mais fácil mesmo. Quando a gente começa a ler, principalmente, né, as obras básicas, e temos ali o Livro dos Espíritos, que é de perguntas e respostas, e a gente começa a entender tudo ali, porque ali não foi um homem que falou,
veio da espiritualidade, né? Então, não é, e ela não, como é que eu vou dizer assim, ó, não foi Kardec que falou, ele, né, estudou, pesquisou, compilou todas aquelas perguntas ali que fizeram para ele, e ele comprovou, tanto é que ali no Livro dos Espíritos tá, né, os espíritos de luzes que trouxeram todas as respostas para Kardec, para poder nos auxiliar e nos ajudar na nossa jornada evolutiva. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem a do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la, nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu. Em todos os pontos da Terra, como concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, é as vozes do céu. Que lindo isso. Olha como nós somos amparados e auxiliados. Isso tudo para nos esclarecer, para podermos compreender da nossa existência. Né? E Deus, Ele envia os seus eleitos para isso, para nos dar, para nos guiar. Né? Tivemos Jesus e depois o Espiritismo que veio através de Kardec. Claro, Kardec é um homem que ele veio, reencarnou com essa missão. Se ele falhasse, teria outro, com certeza, porque nós precisávamos dessa terceira revelação. Por quê? Porque chegou o momento de nós podermos já ter condições de compreender. Porque se fosse lá em outra época, a gente não ia entender. Né? Então, agora é o momento de começarmos a compreender. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside conforme igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, meus irmãos, chegou o momento, a terra está preparada, basta nós arar a terra e buscar nos esclarecer, buscar nos compreender a nós mesmos, né? Tudo aquilo que Cristo veio nos trazer e que o Espiritismo veio nos revelar, nos trazer, né, essa... Até escrevi aqui uma coisa para mim não esquecer, né? Então, a humanidade recebeu 3 grandes revelações, né, que nem eu trouxe, que foi Moisés, que trouxe a missão da justiça, né? Porque naquela época era um povo, que eu falei no início, muito ignorante e muito brigão, né? Então, Moisés precisava usar essas leis mais rudes. E Jesus trouxe o Evangelho, que é a revelação, né, da lei do amor. Porque a gente hoje, já nos tempos que estamos hoje, não nos condiz mais a questão de lutas e de brigas e de guerras. Mas, infelizmente, ainda temos lugares que ainda não compreenderam isso, né? E vive ainda na questão de guerra. Não falo só guerras de países, mas também essas guerras íntimas nossas, né? Um para com os outros. Guerras de famílias que não se dão, de irmãos que ainda, né, não se compreendem, não entenderam qual a missão, né, da família, a missão do pai e de uma mãe. Então, todas essas questões são guerras íntimas nossas ainda, né? Que ainda não compreenderam os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo nos trouxe a sublime tarefa da verdade.
O que é a verdade? E nem Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Vamos nos libertando desse atavismo antigo, né? Dessas coisas que ainda regam em nós, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Eu sei, eu nasci assim, não vou mudar, né? Então, mas é tempo, gente. Se quisermos encontrarmos o reino dos céus, temos que buscar nesses ensinamentos, temos que nos modificar dentro de nós. É só através da nossa reforma íntima que a gente vai conseguir buscar esse reino de Deus. E quando a gente chegar, né, na verdadeira vida, que é a vida espiritual, com certeza nós vamos ser bem recebidos pelos nossos protetores, nossos anjos da guarda, né, que estão ali nos intuindo, nos auxiliando, tentando nos conduzir para um caminho reto, né, de fazer aos outros aquilo que queria que fizesse para nós. Porque pensamos assim, quem de nós não gostaríamos de ser bem tratado? Todos nós gostamos, né? Todos nós gostamos de ser bem tratados, até mesmo em todos os lugares que a gente chega. Então, a gente analisa assim, se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem o meu próximo. Aí começa, né, a nossa modificação, quando a gente começa a compreender essas coisas. E o Espiritismo, ele é uma doutrina de cunho filosófico, religioso e científico, né, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, por meio dos ensinamentos transmitidos por Jesus e seu Evangelho. Então, a gente sabe que o Espiritismo ele não é a melhor religião, mas ele nos transforma, né? Faz nos transformar num homem melhor moralmente. Então, a doutrina espírita é a luz no nosso caminho. Então, aquele ditado que diz, ninguém vai ao Pai, senão porque Jesus disse, né? Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Como chegar até Deus se nós não seguirmos essas leis divinas? Como chegar até esse reino de Deus se nós não seguirmos esse caminho? E o Espiritismo vem nos provar isso. Vem nos trazer todos esses ensinamentos, esses esclarecimentos. E através de nós mesmos, está em nós a nossa modificação. Quando Paulo de Tarso, que eu acredito que todos aqui já ouviram falar, né? Que ele foi um grande perseguidor de Jesus, quando ele perseguia ele, né? Quando ele chegou diante de Cristo, que Jesus pergunta para ele, Paulo, por que me persegue? E até Paulo ficou cego com toda aquela luz de Jesus, né? E ele sentiu todo aquele amor, todo aquele amparo. E ele olha e diz, Senhor, que queres que eu faça? Ele não questionou nada. Paulo foi um grande evangelizador que tivemos como exemplo na Terra, porque ele nunca olhou para trás. Tudo aquilo que ele fez de maldade ficou para trás. Ele viu o caminho para frente. Ele sabia que seguindo os passos de Jesus, ele moralmente ia se melhorar. Então não adiantava ele ficar chorando, se lamentando. O que passou, passou, né? O que importa é daqui para frente. Assim somos nós. Se a gente fez algo que ainda, né, nos incomoda, deixa para lá. Seguimos em frente. Porque naquela época não sabia. Agora a gente já sabe. Não podemos dizer, eu não sabia, porque já sabemos, já estamos, né, buscando esse esclarecimento. Então, o que importa é daqui para frente. E o mais importante é que não tem idade. Não importa a idade que a gente tem, né? O importante é quando a gente recebe essa luz, quando esses ensinamentos chegam até nós. E temos que aproveitar esse momento, porque sabemos, né, que muitos aí falam que estamos numa caminhada da Terra, né, na mudança, da transição planetária.
Então, vamos buscar dentro de nós todos os ensinamentos, buscar nos melhorarmos, buscarmos a nossa reforma íntima, né? Buscarmos deixarmos esse homem velho, como a gente se diz, para trás, e o pensar daqui para frente. Então, Jesus é o caminho, Ele é o nosso caminho que nos conduz para a nossa melhora. E eu quero aqui agradecer a todos pela atenção, e que possamos aqui, né, refletir sobre todos esses ensinamentos, e aqueles que puderem e quiserem, né, buscar as 5 obras, que é o Pentateuco, né, da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, né, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Todos eles são as 5 obras, né, para buscarmos ali nos esclarecer e entender todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. E assim eu vou falar mais um pouquinho assim por mim. Eu sou muito grata, eu sempre digo isso, mas sou muito grata a Deus por ter me conduzido nesse caminho e eu ter chegado até aqui. Porque com certeza não estou fazendo isso para mostrar para o outro, é para mim mesmo. Então, cada um de nós aqui buscarmos, né, nos esclarecer e entender esses ensinamentos, com certeza todos nós aqui vamos chegar a esse reino, né, esse reino de Deus. Gratidão a todos e muita paz.